Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Aprenda a Pregar 3.0. Eu sou Henrique Silveira, produtor digital deste canal, e estou aqui hoje para trazer um esboço de pregação para que você possa ministrar, desenvolver e para que você possa hoje impactar com uma mensagem abençoada da parte do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é vivendo com base na promessa. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo aquilo que nós estamos postando nesse canal para edificação dos nossos irmãos. Eu quero também deixar aqui embaixo no primeiro comentário ou na descrição desse vídeo alguns links que eu considero importante, que é uma indicação do nosso canal. Nós estamos indicando um curso de interpretação bíblica, um curso como preparar uma mensagem bíblica passo a passo. Você vai aprender desde a oração até a conclusão de uma mensagem, tudo com exemplo, para que você possa aprender a arte de organizar a mensagem. Eu quero dizer para você que nós não estamos ensinando como obter a mensagem, mas como organizar. A mensagem vem pela iluminação divina, ao ler a Bíblia, ao estar orando na presença do Senhor. Mas como organizar esta mensagem para que ela possa ter começo, meio e fim. Então esses cursos vão estar logo aqui embaixo. Temos também um curso teológico, reconhecido aí pelas grandes convenções do nosso Brasil, e também várias outras coisas, um curso de grego, hebraico e exegese bíblica, tá bom? Tudo isso você vai poder ter acesso aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado aqui logo abaixo do vídeo. Bom, nós vamos falar hoje sobre vivendo com base na promessa. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus para basear esse esboço, tá bom? Não sai daí não, fica até o final, tenho certeza que você será impactado com essa mensagem e também vai poder usar esse esboço para impactar vidas através da pregação. O texto que eu quero ler, Hebreus capítulo de número 11 e o versículo de número 17 e 18, que diz assim: pela fé ofereceu Abrão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito, o seu único. E sendo-lhe dito, em Isaque será chamado tua descendência, considerou que Deus era poderoso até para dos mortos ressuscitá-lo. Com base nesse texto, eu quero trazer esse esboço bíblico para você ministrar, vivendo com base na promessa. Abraão, nesse texto, literalmente, ele viveu com base na promessa. Viver com base na promessa é simplesmente você entender que há momentos na nossa vida que Deus não vai explicar o que está acontecendo. E nós vamos ter que basear a nossa fé, não nas explicações, mas na promessa que Deus nos fez. Nós vamos ter que basear a nossa vida de fé, a nossa alegria, a nossa visão espiritual, não com base no entendimento da situação, mas com base na promessa que Deus nos fez. É interessante observar que esse texto vai nos mostrar três verdades que eu considero importante que nós precisamos aprender para viver uma vida com base na promessa. E eu quero trazer esse esboço com essas três verdades. E a primeira verdade que nós precisamos aprender é que Deus nos prova, que muitas provações vêm da parte do Senhor. Existem provações que vêm da parte do diabo, e essas provações nós damos o nome a ela de tentações, porque o intuito dessas provações é fazer com que nós venhamos pecar contra Deus. Existem também dificuldades, aflições, problemas da vida que nós mesmos arrumamos com as nossas decisões erradas, decisões sem consultar ao Senhor. Mas no texto nós podemos observar que com Abrão, quem estava provando era Deus. Foi Deus que disse para ele: olha, oferece o teu único filho, o filho que tu amas, em sacrifício a mim no altar. Oferece o teu filho como sacrifício no altar que eu vou te mostrar. Então era Deus que estava provando Abrão. E é interessante nós observar que quando a aprovação vem da parte de Deus,
Deus não explica o que está acontecendo. Quando a provação vem da parte do Senhor, Deus fica em silêncio. Deus não diz nada. É como o professor que está aplicando a prova no aluno. Apesar de estar perto, apesar de não ter saído da sala e estar perto, ele fica em silêncio. Existem provações na nossa vida que Deus está em silêncio. Deus não explica o porquê, Deus não explica como isso veio acontecer, e a situação vem para nos tirar muitas vezes a paz, a alegria, nos tirar a fé e a visão no foco de Deus. Nós temos que entender que é nesse tempo em que Deus não explica, que Deus não diz nada, Deus está em silêncio, que nós temos que viver com base nas promessas que Deus nos fez, com base naquilo que Ele disse ao nosso respeito. Porque se nós formos viver nesse tempo de explicação, Deus não vai nos explicar muitas coisas. Nós não podemos basear a nossa paz, nós não podemos basear a nossa alegria, nós não podemos basear a nossa visão espiritual simplesmente nas explicações da situação que nós estamos vivendo. Nós temos que basear a nossa paz, a nossa alegria na promessa de Deus para as nossas vidas. Primeiro ponto, Deus nos prova e não explica por que está nos provando. Deus nos prova e fica em silêncio no momento da provação. Mas isso não significa que Ele esteja presente conosco dentro da fornalha. Isso não significa que Ele não esteja presente no meio da dificuldade, no vale da sombra da morte. Deus está conosco, mas não explica, mas nós temos as promessas para servir de base da nossa fé nesses momentos difíceis da nossa vida. No primeiro ponto do esboço desta mensagem, nós falamos sobre a provação de Deus na vida de Abrão. No segundo ponto desta mensagem, nós vamos falar sobre a promessa de Deus na vida de Abrão. É interessante a gente observar o texto, que o texto diz que Deus fez esta promessa a Abraão, que Isaque seria a sua descendência. Era o próprio Deus que havia prometido. Era o próprio Deus que havia falado para Abrão que Isaque seria a sua descendência. Através de Isaque, a sua descendência seria grande. Então Deus havia prometido, Deus havia falado para Abrão que ele, através de Isaque, daria descendentes para Abraão que ele não poderia nem contar, como ele não pode contar as estrelas do céu e nem a areia do mar. Mas observe que o mesmo Deus que havia feito a promessa é o mesmo Deus que provou a fé de Abraão. O mesmo Deus que fez a promessa pediu Isaque, que era a promessa de Deus, para Abraão em sacrifício. Olha, se Isaque fosse oferecido no altar, a promessa não se cumpriria na vida de Abraão. Se Isaque morre sobre o altar, a promessa não seria realidade na descendência de Abraão. Mas quando nós observamos que Deus, quando faz promessa, Ele cumpre a sua palavra, porque fiel é aquele que nos prometeu. Abraão, nesse instante, teve que basear a sua fé, teve que basear a sua estabilidade espiritual, emocional, na promessa de Deus. Abraão não entendia por que Deus havia prometido, lhe dado um filho, o filho que trazia alegria para o seu coração. Ele amava esse filho e agora Deus estava pedindo esse filho como sacrifício. E é importante a gente observar que foi neste momento que Abraão não entendia o porquê daquela provação, que Abraão firmou os seus olhos na promessa de Deus. Eu quero perguntar a você, você tem promessa de Deus para a sua vida? E você não está entendendo o que está acontecendo com você, as provações, as dificuldades, as aflições? Pois hoje eu quero te desafiar a viver com base naquilo que Deus te prometeu e não naquilo que você está vivendo agora. Porque o que você está vivendo agora não reflete o que Deus vai fazer na sua vida. Mas as promessas de Deus é exatamente o que Deus deseja fazer na tua vida. Você pode não entender, mas as promessas de Deus são suficientes para você compreender que no final
tudo vai dar certo, que o final desta provação, tudo vai acontecer como Deus havia prometido. Então viva com base na promessa de Deus para a sua vida. Nós falamos sobre a primeira verdade, que é a aprovação de Deus na vida de Abraão. E nós falamos também sobre a segunda verdade, que é a promessa de Deus na vida de Abraão. E vamos falar a terceira verdade, que é a manifestação do poder de Deus na vida de Abraão. Abraão viveu com base na promessa de tal forma que o texto deixa bem claro no versículo 18. Ele diz o seguinte: olha, como ele acreditava na promessa que Deus havia dito para ele que Isaque seria a sua descendência. A Bíblia diz assim que Abraão considerou que mesmo que ele oferecesse Isaque sobre o altar, Isaque morresse no altar, aquele que havia lhe feito a promessa era poderoso para ressuscitar Isaque dos mortos e cumprir a promessa que ele havia feito. O terceiro ponto dessa mensagem é o poder de Deus que manifesta nas situações da nossa vida. Talvez a situação que você esteja vivendo é a pior de todas. Vai totalmente ao contrário daquilo que Deus havia lhe falado. Totalmente ao contrário daquilo que Deus havia lhe prometido. Mas quem vive com base na promessa, entende que mesmo que a situação esteja indo ao contrário daquilo que Deus disse, Ele é poderoso para mudar a nossa história, mudar a nossa vida e fazer cumprir a sua palavra. Viver de promessa é viver entendendo que mesmo que a situação esteja difícil, Ele é poderoso para cumprir as suas promessas na nossa vida. Nós estamos vivendo tempo de uma pandemia, o Covid-19, aonde nós podemos observar o desespero na área da saúde, na área da política, na área financeira, na área espiritual. E a única coisa que nós podemos fazer nesse tempo de incerteza, nós não sabemos quantas pessoas vão morrer com essa pandemia, nós não sabemos quem é a próxima vítima desse vírus, mas uma coisa é certa: se nós temos promessas de Deus para a nossa vida, nós vamos olhar para Deus através dessas promessas, porque mesmo que a situação seja contraditória, Deus é poderoso para cumprir as promessas. Deus é poderoso para ressuscitar dos mortos e cumprir a sua palavra na nossa vida. E eu espero que você tenha entendido esta mensagem com esses 3 pontos importantes. Deus nos prova, mas Deus também nos deu promessa. E nós podemos crer no poder de Deus que cumpre essas promessas na nossa vida. Portanto, não viva de explicações, viva com base na promessa de Deus para a tua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Se ainda não é inscrito no nosso canal, gostou desse vídeo, compartilhe com alguém. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, não esqueça de deixar o seu like e se quiser adquirir algum destes cursos que nós falamos, no primeiro comentário ou na descrição do vídeo, nós vamos deixar aí para que você possa adquirir, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus.